O que é defesa preliminar, afinal de contas? Você não pode confundir ela com a resposta à acusação, tá? Porque são procedimentos totalmente diferentes. O que é defesa preliminar? Quais os procedimentos na qual se aplica esse tipo de defesa e qual a consequência para o processo se esse procedimento ele não é observado? Vamos tratar todas essas perguntas e respondê-las na aula de hoje, que está voltada para tratar sobre a defesa preliminar. Gosta das nossas aulas? Se inscreve então no nosso canal, não perde tempo. É só se inscrever, basta um clique e também ativa as notificações para você receber avisos toda vez que nós publicarmos novas aulas no nosso canal. E essas aulas nós estamos lançando semanalmente, 2 ou 3 aulas por semana. Então, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Estamos presentes também em outras redes sociais, Telegram e Instagram, por exemplo. No Instagram a gente manda conteúdo lá todos os dias. É uma rede social interessante também para você que quer estudar. Se quiser nos seguir lá, também o link aqui na descrição. E lembrando, nosso material, assim como nós estamos fazendo nas últimas aulas, o material PDF está disponível para download. Se você quiser ter acesso a essa tela que eu vou te mostrar aqui na aula, basta clicar no link que também está na descrição, fornece o seu e-mail lá e nós vamos mandar direto para o seu e-mail o material da aula de hoje. Sem mais delongas, vamos entrar então na nossa aula. O que é defesa preliminar? Tá? Não confunda nunca a defesa preliminar com a resposta à acusação. Isso por quê? A defesa preliminar, basicamente, ela é apresentada antes do recebimento da denúncia. Qual que é a marcha processual? O Ministério Público oferece a denúncia, o magistrado analisa a denúncia para ver se ela preenche os requisitos, os pressupostos para que seja recebida. Se preencheu, o magistrado vai fazer o recebimento da denúncia, posteriormente vai determinar a citação do réu e depois que o réu é citado, resposta à acusação. Só que na defesa preliminar, o que acontece? Oferecimento da denúncia, aí notifica o réu sobre o processo, apresenta a defesa preliminar e depois o magistrado vai fazer a análise se recebe ou não a denúncia. Então, a defesa preliminar, ela é apresentada em alguns procedimentos específicos e ela é apresentada antes do recebimento da denúncia. Depois que ela é apresentada, essa defesa preliminar, o magistrado vai analisar a denúncia, a defesa preliminar e então vai receber ou não a denúncia. Basicamente, essa é a diferença. Resposta à acusação ocorre depois do recebimento da denúncia, já a defesa preliminar ocorre antes do recebimento da denúncia. A defesa ou resposta preliminar é uma oportunidade que o acusado tem de ser ouvido antes de o juiz receber a denúncia, objetivando impedir a instauração de um processo através do recebimento da peça acusatória. A referida peça defensiva visa evitar o processo como pena, isto é, impedir a instauração de processo leviano com base em acusação que a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da peça acusatória possa de logo demonstrar de todo infundada. Via de regra, os elementos que lastreiam a acusação são obtidos de forma unilateral, até porque no inquérito ele tem caráter inquisitivo, então não se faz presente o princípio do contraditório e da ampla defesa. O réu ele não apresenta defesa no inquérito policial, ele apenas acompanha. Então, por isso, via de regra, os elementos que lastreiam a acusação são obtidos de forma lateral, em alguns casos com a atuação direta do próprio órgão acusador. O Ministério Público faz essas investigações. Assim, a perspectiva de uma visão multifocal sobre o direito de acusar abre os horizontes da cognição, enriquecendo o próprio juízo de admissibilidade. Palavras bonitas, né? Também gostei aqui do que eu escrevi, palavras bonitas. Assim, a perspectiva de uma visão multifocal sobre o direito de acusar abre os horizontes da cognição, enriquecendo o próprio juízo de admissibilidade. Legal, né? Também gostei do que eu escrevi aqui. Enfim, para que serve, então, diabos, a defesa preliminar? Essa defesa, ela serve para que o acusado, o réu, ela dê a perspectiva dele sobre o processo.
Em algumas situações não, né? Na maioria dos casos, a prova da acusação é obtida de maneira unilateral. Então, o réu, o acusado, ele não se manifesta, ele não apresenta a defesa nessa fase investigativa. Ele pode apontar testemunhas, ele pode pedir algumas diligências, mas fica inteiramente a critério da autoridade policial ou de quem está tocando essa investigação acatar ou não, não é obrigatório. Não apresenta defesa, não tem o princípio do contraditório, dando para defesa nessa fase também. Agora, quando a denúncia é ofertada, aí nós temos o processo, né, que começa a se instaurar. Agora, no processo, não. Deve-se observar o contraditório, ampla defesa, assegurar os direitos do réu, assegurar que ele possa ter acesso a todo o processo, que ele possa folhear, analisar, expressar o seu direito ao contraditório, ampla defesa. Portanto, nesses procedimentos específicos, que mais à frente aqui na aula eu vou te mostrar, vou te apontar quais são os procedimentos que prevêem a apresentação da defesa preliminar. Nesses procedimentos, apresenta-se então a defesa preliminar para que o réu, para que o acusado dê o seu enfoque sobre aquela situação, e às vezes ele apresenta até uma prova irrefutável da ausência de justa causa ou da ausência dos pressupostos para recebimento da denúncia, e o juiz, analisando a defesa dele, acaba rejeitando a denúncia, certo? Então a defesa preliminar, diferença básica, resposta à acusação ocorre depois do recebimento, e a defesa preliminar, em alguns procedimentos específicos que prevê esse procedimento, essa defesa é apresentada antes do recebimento da denúncia. O momento adequado para a apresentação da defesa preliminar é entre o oferecimento e o recebimento da peça acusatória. Esta é a principal característica que a diferencia da resposta à acusação. Por isso, ainda que o dispositivo legal utilize outra expressão, por exemplo, a lei número 11.343, a lei de drogas, artigo 55 caput, refere-se à defesa prévia. Se tratar de oportunidade para a manifestação da defesa antes de o juiz receber a peça acusatória, conclui-se que se trata de defesa preliminar. Qual é o desenho da defesa preliminar? Oferecimento da denúncia. No procedimento comum, depois do oferecimento, o juiz ia receber, aqui nesse quadradinho aqui o juiz ia receber ou não a denúncia. Procedimento normal, oferecimento da denúncia, recebimento ou não, se recebe, aqui citação. Qual é o procedimento da defesa preliminar? Oferecimento da denúncia, primeiro a defesa preliminar, só depois da defesa preliminar, recebimento ou não da denúncia por parte do juiz. Esse é o procedimento da defesa preliminar. Como funciona então, ao contrário disso aqui, é o procedimento comum da resposta à acusação. Oferecimento da denúncia, aqui, recebimento ou não, se recebe, determina a citação e abre prazo para 10 dias para a apresentação da resposta à acusação. Procedimento da defesa preliminar, oferecimento da denúncia, primeiro defesa preliminar e depois, por último, o recebimento da denúncia. Esse é o procedimento da defesa preliminar. Dando continuidade à nossa aula, quais são as situações que prevê, quais são os procedimentos que têm previsão de apresentação da defesa preliminar, apresentação dessa defesa antes do recebimento da denúncia? Basicamente são esses procedimentos aqui. Lei de drogas, no artigo 55, o réu vai ser notificado, vai apresentar a defesa preliminar e só depois o juiz recebe a denúncia. Juizados especiais criminais, GCRIM, artigo 81 da lei 9.099. Lei de improbidade administrativa, que apesar de ter um caráter cível, tem também essa defesa, aparece essa defesa preliminar, lei 8.429. Crimes funcionais cometidos por funcionários públicos afiançáveis, se for inafiançável não, mas crimes funcionais afiançáveis, artigo 514 CPP. Procedimento originário dos tribunais, artigo 4, lei número 8.038 de 90, e o decreto-lei 201/67, procedimento pertinente aos crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário. Nessas situações aqui, seis previsões, existe e tramita o procedimento da defesa preliminar. Nesses 4 procedimentos aqui, que eu mencionei, nessas leis aqui, existe o procedimento da apresentação da defesa preliminar. Primeiro será apresentada essa defesa e só depois o juiz vai decidir se recebe ou não a denúncia. Por último, qual a consequência da inobservância do procedimento da defesa preliminar? Vamos pegar aqui o artigo
55 da Lei de Drogas diz o seguinte: o réu vai ser notificado acerca da denúncia, apresentar essa defesa preliminar. E se porventura o juiz ignora isso aí, ele recebe a denúncia sem a apresentação da defesa preliminar, toca o processo inteiro e ao final condena o réu pelo crime que ele praticou. O que vai acontecer no processo se essa regra de defesa preliminar não for observada? Quanto à consequência da não observância do procedimento da defesa preliminar, o entendimento é que o ato gera nulidade relativa e não absoluta. Ou seja, deve ser arguida a tempo sob pena de preclusão, além da necessidade de demonstração, faltou aqui, do prejuízo. Do prejuízo. Não foi observado a regra da defesa preliminar. O processo vai ser anulado? Depende. Gera nulidade relativa, ou seja, tem que ser arguida em tempo, sob pena de preclusão, e também deve-se demonstrar o prejuízo. Se ela não for arguida a tempo e se não for demonstrado o prejuízo, devido à inobservância do procedimento da defesa preliminar, não há que se falar em nulidade, o processo vai seguir normalmente. Certo? Então, a não observância da defesa preliminar não gera nulidade absoluta, gera nulidade relativa, que deve ser alegada a tempo e deve se demonstrar também o prejuízo. E aqui, complementando nosso estudo, lembrando, as notas de rodapé estão disponíveis aqui no material, as notas ficam aqui ao final, quem quiser olhar depois é só baixar o material. Tanto o STJ como o Supremo têm o mesmo entendimento, de que a não observância do procedimento referente à defesa preliminar gera nulidade relativa, que tem que ser arguida a tempo, em tempo determinado sob pena de preclusão, bem como tem que ser demonstrado o prejuízo em decorrência da inobservância desse procedimento. O STJ, prevalece no STJ o entendimento de que se trata de mera nulidade relativa. Assim, a arguição deve ser feita oportunamente, sob pena de preclusão. Além disso, o prejuízo há de ser comprovado, sob pena de não reconhecimento da nulidade. Além disso, para o Supremo, ainda que tenha sido desrespeitado o procedimento ateniente à defesa preliminar, a superveniência de sentença condenatória afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade. O entendimento nesse sentido se dá porque a finalidade da defesa preliminar é permitir que o denunciado apresente razões capazes de induzir à conclusão da inviabilidade da ação penal. A ulterior edição de decisão condenatória, ou seja, se for exarada posteriormente sentença condenatória, fundada no exame da prova produzida com todas as garantias do contraditório, faz presumido o entendimento daquele requisito inicial. Portanto, anular todo o processo para que a defesa tenha a oportunidade de oferecer fundamentos que não foram capazes nem de evitar a sentença condenatória não teria sentido, haja vista que esta denotaria não só a viabilidade da ação, mas, sobretudo, a própria procedência desta, e deve, assim, ser impugnada por seus fundamentos. Então, tanto o entendimento do STJ como o STF caminham juntos. Se você quiser colocar uma petição bem interessante, caminham de mãos dadas, né, o STJ e o STF, o entendimento de ambos os tribunais superiores caminham de mãos dadas de que gera nulidade relativa e não nulidade absoluta. Tem que ser arguida a tempo, sob pena de preclusão, e deve-se também demonstrar o prejuízo. E o STF ainda vai além, diz o seguinte: se for proferir sentença condenatória, não é mais possível alegar qualquer nulidade com relação à não observância do procedimento da defesa preliminar. Isso porque, se a defesa preliminar visa obstar o recebimento da denúncia e sobre o crime do contraditório da ampla defesa, na qual a defesa pode se manifestar sobre todas as provas, pedir a produção, diligência, etc, etc. Mesmo assim, essa atuação da defesa não foi capaz nem de evitar a sentença condenatória, quiçá apresentar pressupostos para a rejeição da denúncia. Ora, se já teve a condenação, não conseguiu nem comprovar a inocência do réu, e quiçá apresentar pressupostos, né, de que a denúncia deve ser rejeitada em sede de defesa preliminar. Portanto, proferida, segundo a ótica do Supremo, a decisão condenatória, não há mais que se falar em nulidade por inobservância do procedimento da defesa preliminar, e o processo vai caminhar, não é possível mais suscitar nenhum tipo de nulidade. Tá? Esses são os efeitos da inobservância do procedimento
da defesa preliminar. Essa nossa aula de hoje, então, ela foi sobre a defesa preliminar, explicando no que consiste essa defesa, quais os procedimentos aplicáveis e quais as consequências da inobservância do procedimento da defesa preliminar. Eu espero que vocês tenham gostado de coração dessa aula. Continuem acompanhando nossos vídeos, se inscrevam no canal e nos procure também nas outras redes sociais. Um grande abraço e até a próxima aula.